Você já deve ter ouvido falar dele, Manfred von Richthofen. Talvez não com esse nome, mas o seu apelido com certeza vai te trazer lembranças. Barão Vermelho. Esse jovem piloto alemão iniciou logo cedo na sua carreira militar e ainda muito jovem se tornou um dos maiores pilotos já conhecidos na história. Longe de ser o maior as de todos os tempos, mas ainda assim sendo o mais famoso deles, o Manfred obteve em torno de 80 vitórias oficiais em sua carreira. Alguns escritores e historiadores acreditam que elas possam ter ultrapassado as 100 vitórias. Ele não era lá um piloto muito excepcional no que diz respeito às suas qualidades de grande acrobata ou algo do tipo. Não. Na verdade, o Barão gostava de operar as suas aeronaves de uma maneira muito cadenciada e sempre ligado à sua própria segurança. Para ele, aquele era um ambiente de caça, ambiente esse que ele já estava muito familiarizado desde a sua infância. O avião mais reconhecidamente ligado ao Barão Vermelho é o triplano Fokker DR-1, porém, na verdade, esse não foi o avião com o qual ele obteve o seu maior número de vitórias. Pilotando seu incrível triplano Fokker DR-1, ele obteve apenas 19 de suas 80 vitórias. O avião que mais proporcionou vitórias durante a Guerra ao Barão Vermelho, na verdade, foi o seu Albatross D3. Mas isso não tira toda a magia envolvida por trás daquela imagem que a gente vê do Fokker e liga diretamente ao Barão. Na verdade, as aeronaves foram sendo desenvolvidas com a ajuda dele e, infelizmente, uma das aeronaves em que o dedo do Barão realmente estava em quase todo o projeto, ele não conseguiu utilizar, pois foi morto meses antes dela entrar em serviço. Durante a sua carreira de piloto, o Barão também recebeu inúmeras condecorações, tanto de seu país, a Alemanha, quanto de países aliados ou até mesmo de países inimigos. Ele recebeu em torno de 30 honras militares durante a sua curta carreira como piloto, dentre elas destaca-se a Blue Max. Além de todas essas condecorações recebidas em vida, após a sua morte, o Barão von Richthofen foi sepultado por seus inimigos com todas as honrarias militares. E depois de alguns anos, a família recuperou seu corpo e transportou-o para a Alemanha, onde hoje ele está enterrado, com mais honrarias. Muitos esquadrões de caça e de aviação na própria Alemanha e em alguns países do mundo levam o nome de von Richthofen. São inúmeras bandas, músicas, filmes, desenhos que tratam sobre a memória e a vida do Barão. Ele mesmo, durante o tempo em que passou ferido, escreveu uma autobiografia. Anos depois, ele tinha a intenção de reeditar este livro, com novas informações que são bem controversas. Na verdade, foi uma análise feita por ele, próximo ao final de sua vida, e que retratam o amadurecimento da pessoa. Richthofen sofreu um sério ferimento na cabeça no dia 6 de julho de 1917, durante o combate perto de Vervik, na Bélgica, contra uma formação de caças FE-2D de 2 assentos do esquadrão número 20 da RAF, causando desorientação instantânea e uma cegueira parcial temporária. Ele recuperou a visão a tempo de aliviar a rotação da aeronave e executar um pouso forçado num campo em território amigo. A lesão exigiu várias operações para remover lascas de osso na área de impacto. O Barão Vermelho voltou ao serviço ativo contra as ordens do médico em 25 de julho, mas saiu em licença de convalescença de 5 de setembro até 23 de outubro daquele ano. Acredita-se que seu ferimento tenha causado danos permanentes. Mais tarde, ele frequentemente sofria de náuseas e dores de cabeça pós-voo, bem como uma mudança de temperamento. E existe uma teoria que liga esse ferimento à sua eventual morte. Richthofen recebeu uma ferida fatal às 11 da manhã do dia 21 de abril de 1918, enquanto voava próximo ao rio Somme. Na época, ele estava perseguindo em altitudes muito baixas um Sopwith Camel que era pilotado pelo piloto canadense Wilfred Whoop May, do esquadrão número 209. O May tinha acabado de atirar no primo do Barão Vermelho, o tenente Wolfram von Richthofen. Ao ver o seu primo sendo atacado, Manfred voou em seu resgate e atirou em May, fazendo com que ele se afastasse. Richthofen perseguiu May através do Somme. Ele foi localizado e brevemente atacado por um Camel que era pilotado por um amigo de escola de May e comandante de aeronave, o capitão canadense Arthur Roy Brown. Brown teve que mergulhar de maneira abrupta em alta velocidade para intervir, e então teve que subir abruptamente para evitar bater no solo.
Richthofen se voltou para evitar esse ataque e então retomou a sua perseguição a May. É quase certo que durante esse estágio final da perseguição ao May, que uma única bala .303 atingiu Richthofen, perfurando seu coração e pulmões com tanta gravidade que deve ter causado uma morte rápida. Houve várias testemunhas, incluindo o artilheiro Ernest Streetcross, o artilheiro George Ridgway e o sargento Ted Smout, da Australian Medical Corps. Cada um desses homens, mais tarde, afirmou ter sido o primeiro a alcançar o triplano, e cada um relatou várias versões das últimas palavras do Richthofen, geralmente incluindo a palavra kaput. O seu Fokker DR-1 425-17 não foi seriamente danificado por essa aterrissagem, mas logo ele foi desmontado por caçadores de souvenirs. O Esquadrão número 3 da Australian Flying Corps era a unidade aérea aliada mais próxima e assumiu a responsabilidade pelos restos mortais do barão. Em 2009, a certidão de óbito de Richthofen foi encontrada nos arquivos de Ostrowiec Polski, na Polônia. Ele havia ficado em Ostrow por um breve período antes de ir para a guerra, já que era parte da Alemanha até o final da Primeira Guerra Mundial. O documento é uma forma manuscrita de uma página de um livro de registro de mortes de 1918. Ele escreve incorretamente o nome de Richthofen como Richthofen e simplesmente afirma que ele morreu em 21 de abril de 1918 de ferimentos sofridos em combate. Richthofen era um piloto de caça altamente experiente e habilidoso. Ele era totalmente ciente do risco de fogo terrestre. Além disso, ele concordou com as regras de combate aéreo que foram criadas pelo seu falecido mentor Boca, que aconselhou especificamente todos os pilotos a não correrem riscos desnecessários. Nesse contexto, o julgamento de Richthofen durante seu último combate foi claramente infundado em vários aspectos, e várias teorias foram propostas para explicar esse comportamento. Em 1999, um pesquisador médico alemão, Henning Almers, publicou um artigo no jornal médico britânico The Lancet sugerindo que era provável que o dano cerebral causado pelo ferimento na cabeça de Richthofen em julho de 1917 tenha contribuído para a morte do Barão Vermelho. Isso foi apoiado por um artigo posterior de 2004, de autoria de pesquisadores da Universidade do Texas. O comportamento de Richthofen após a sua lesão foi observado como consistente para pacientes com lesão cerebral. E tal lesão pode ser responsável por sua percepção da falta de julgamento em seu voo final, voar muito baixo sobre o território inimigo e sofrer do que a gente chama de fixação do alvo. Richthofen também pode ter sofrido de estresse cumulativo de combate, o que faz com que a pessoa deixe de observar algumas de suas precauções mais usuais. Também se especula que no dia da morte de Richthofen, o vento predominante era leste, com cerca de 40 km por hora, em vez dos habituais 40 km por hora oeste que ele estava acostumado. Isso significa que ele se dirigia geralmente para oeste, uma velocidade no ar de cerca de 160 km por hora, e ao mesmo tempo estava viajando sobre o solo a até 200 km por hora, em vez da velocidade de solo mais típica dele, que era de 120 km por hora. Isso foi consideravelmente mais rápido do que o normal e ele poderia facilmente ter se desviado das linhas inimigas sem perceber. E aí, gostou de saber mais essa história? Achou legal? Então deixa o like, se inscreve aí no canal, conta pra gente nos comentários o que você tá achando, se você sabia ou não sabia, sobre o que você quer saber ligado à aviação e rock and roll que a gente traz para vocês aqui. Um forte abraço, a gente se vê, tenham bons voos, ouçam boas músicas, mantenham-se seguros. É nóis! Valeu!